Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à sua disciplina nesse curso, Planejamento e Gestão de Tributos. É um prazer iniciar mais uma disciplina. Estamos juntos aqui, vamos compartilhar informações importantes. Teria o prazer de estar com vocês durante todo o processo aqui nas nossas aulas. Sejam aulas ao vivo ou aulas gravadas, assim como também vamos estar juntos nas atividades, vocês podem participar nos fóruns, tirando suas dúvidas e vamos nos comunicando, seja na forma escrita ou falada, e será um prazer construir, né, esse processo, essa trajetória juntos, né, onde vocês terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos nessa área de planejamento e gestão de tributos. Então, eu trouxe aqui, nessa aula inaugural, para vocês, né, nesse início de disciplina, algumas questões importantes para vocês se debruçarem que irão complementar, né, os estudos de vocês aí nos materiais escritos que vocês têm para consulta, né, os e-books, ok? Então vamos iniciar? Então essa é a nossa primeira aula, né, de planejamento e gestão. Deixa eu só corrigir aqui, perdão. Corrigir o slide só um instante. Então aqui já o slide corrigido, planejamento e gestão de tributos. Então é sempre muito bom iniciarmos uma disciplina, sempre levando questões para vocês refletirem, né, que gerarão um pensamento crítico e ajudarão que vocês tenham cada vez mais autonomia na busca pelo conhecimento. E nessa busca pelo conhecimento, né, vocês vão se debruçar sobre questões importantes, que estamos na era do conhecimento, então muitas informações estão disponíveis, mas refletir, né, nessas informações que é o mais importante, para que haja um crescimento efetivo na organização desse conhecimento e na aplicação dele, né, de forma prática. Vamos então ver algumas perguntas importantes. Então, mais uma vez, dando boas-vindas, eu sou o professor Carlos Eduardo, iniciando agora a disciplina Planejamento e Gestão de Tributos. Então, temos aqui a primeira pergunta que eu trago para vocês se debruçarem, é essa daqui. Ela tem a ver com o próprio nome da nossa disciplina, né? O que está envolvido no planejamento e gestão de tributos? Mais uma vez aqui, perdão, a palavra eu já vou corrigir. Eu estava com a palavra trocada aqui originalmente, só um instante. Continuando aqui já o slide corrigido, gestão de tributos, né? Então, o que está envolvido nessa área, né? O que está envolvido em planejar, né, e fazer a gestão dos tributos, quais são as burocracias envolvidas, como organizar e como isso vai impactar, né, a empresa desde o início, que decisões são importantes desde da fundação da empresa, né, para que você possa ser bem sucedido no planejamento e gestão de tributos. São perguntas bastante importantes. Então vamos aqui, deixa eu só apagar aqui o risco e vamos para o próximo slide. Então, temos aqui, mais uma vez, a pergunta que eu quero ressaltar, só que reescrevendo de uma outra forma para vocês, tá? Então, a gestão de tributos e planejamento tributário, né? Qual a diferença entre eles? Eu parei aqui um pouco para vocês pensarem, né, um instante nessa pergunta, se debruçarem sobre ela, né? E aí já vou trazer alguns elementos para vocês acrescentarem. Então, aqui nessa pergunta, né, gestão de tributos e planejamento tributário, né, qual a diferença? Nós temos alguns elementos, né, para destacar aqui para vocês, né? Assim que uma empresa ela entra em funcionamento, né, o gestor ele já encontra no caminho uma importante decisão. Que decisão seria essa, né? A escolha do regime tributário adequado ao tipo de atividade e ao porte do negócio. Então, essa é uma das primeiras decisões, né? Assim que você abre, né, a sua empresa, você está fundando, né, um novo negócio, é fundamental, né, que você tome essa decisão adequadamente. Então aí surge essa questão, né, a escolha do regime tributário, né? Qual o melhor regime tributário que você pode ter aí desde o início? Então essa é uma questão fundamental, porque uma opção mal feita, ela pode levar a uma apuração e um recolhimento de impostos inadequada, e isso vai
levar para a sonegação fiscal e vai comprometer seriamente a saúde financeira da organização. Então, é importante, né, que você faça, né, a escolha certa. Só que escolher o melhor regime tributário é simples, né? O que está envolvido, né? Então, você tem que fazer uma análise das necessidades do negócio, né? Não é simplesmente, né, algo engessado para cada negócio já está bem definido. Você precisa se debruçar, pensar como você vai gerenciar todos os tributos recolhidos e quais deles, né, que são necessários, são fundamentais para o seu modelo de empresa. Mas você sabe, então, o que seria especificamente a gestão desses tributos? Então, a gestão desses tributos seria, né, você adequadamente escolher um modelo de regime tributário e depois você controlar com eficiência tanto a apuração como o recolhimento desses tributos de uma forma regular. Porque se você não fizer da forma adequada, né, vai pagar mais imposto ou não pagar o imposto suficiente, ou o imposto necessário de acordo com a modalidade do seu negócio. Então é importante, né, que você pense nesse primeiro fator em relação à gestão de tributos eficiente, que seria a escolha do sistema tributário. Então, quais são os sistemas que nós podemos aí incluir no nosso escopo aqui, né, na decisão em qual segmento, qual tipo, né, que você vai. Então, eu vou falar logo mais a seguir, eu trago aqui os três principais, né, mas aqui antes vamos falar sobre como manter uma gestão tributária eficiente, né? O que estaria relacionado aí com a eficiência dessa gestão tributária? Então, a questão da eficiência, ela está relacionada, né, com certeza aí com vários fatores, né, que seriam fundamentais para o seu negócio, né? Quais são esses fatores? A previsão de faturamento, o custo da folha de pagamento, margem de lucro, previsão de despesas operacionais. Então, esses são apenas alguns dos fatores que precisam estar bem enquadrados, né, para que você consiga ter uma gestão tributária eficiente. E para você enquadrar adequadamente, surge aí a classificação, né, desses tributos, que seria a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Como fazer adequadamente a Classificação Nacional das Atividades Econômicas? Então, existem aí várias classificações, que a gente vai chamar aqui pela sigla, né? SENAE. Então, você precisa conhecer bem o seu produto, conhecer o seu negócio e saber como classificá-lo adequadamente. E aí, dentro dessa questão, né, da eficiência e da boa classificação da sua atividade econômica, surge o que a gente chama de elisão fiscal. Você já ouviu falar da elisão fiscal? Talvez já tenha ouvido falar, né, o que seria a elisão fiscal. Então, aqui a elisão fiscal, ela se refere, né, em você estruturar um planejamento tributário com foco numa gestão eficiente de tributos, utilizando de meios que a lei permite, né? Então, o grande desafio é pagar o suficiente necessário de tributo, mas não pagar nem a mais nem a menos, né? Se você pagar adequadamente, estiver fazendo uma gestão eficiente e você escolher o melhor modelo para o seu negócio, mesmo que essa carga tributária ela seja muitas vezes pesada, mas se você fez a melhor escolha, você não vai pagar mais do que o necessário, mas também não vai pagar o menos do que o necessário. Por outro lado, muitos, em vez de pensar na elisão fiscal, eles pensam aqui na evasão fiscal, que aqui, aí já é por meios ilícitos. Alguns querem deixar de pagar impostos necessários e já não é o que deve ser feito. Sabemos que o melhor caminho é trabalhar aí com um processo enxuto, dentro do que a lei permite, escolhendo o melhor modelo para a sua empresa.
Se você escolher o modelo errado, você pode terminar pagando, né, mais imposto, não havendo aí a necessidade. Então, vamos ver aqui os modelos, né? Então, você já deve ter ouvido falar. Então, de forma geral, nós temos esses 3 modelos, né? 3 tipos de regime de tributação: o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Você se lembra, né, desses 3 regimes de tributação? Então, o Simples Nacional, ele é um regime simplificado, né, aplicado a empresas com faturamento de até 3 milhões e 600 mil. Ele é um regime que oferece alíquotas reduzidas devido à união de 8 tributos e contribuições numa única guia, que seriam ICMS, CSLL, o PIS, CONFINS, IPI, ISS, IRPJ, em alguns casos INSS patronal. Temos também aí o lucro real, que seria o regime obrigatório para as empresas com faturamento superior a 78 milhões. Nesse caso, as alíquotas são calculadas com base no lucro real, ou seja, as receitas menos despesas. E temos também o lucro presumido. Qualquer empresa ela pode utilizar desse regime tributário, com exceção das empresas obrigadas ao lucro real. Nesse caso, o IRPJ e a CSLL incidem sobre a alíquota definida pela Receita Federal. Então, depois você pode ver mais sobre isso no nosso material escrito. Você vai encontrar as 3 definições, né, os 3 tipos de regimes aí de tributação, né? Então, você encontra aí no nosso material, ok? Então, você precisa ter isso bem definido, né? Porque se você tiver dúvida nesses regimes de tributação, você vai ter dúvida na hora de decidir, né, qual a linha escolher, qual o regime de tributação que é o melhor, né, para o negócio, e aí vai ter problemas, né, em relação a manter a legalidade e manter em dia aí a gestão eficiente dos tributos por pagá-los adequadamente e, ao mesmo tempo, não pagar nem a mais nem a menos, adequando para o melhor regime. Então, temos aqui, só um instante. Eu trouxe aqui para vocês pensarem hoje um vídeo que eu vou passar aqui brevemente para vocês. Lógico que vai variar bastante a tributação dependendo do tamanho do negócio, né? Mas aqui eu trouxe para vocês especificamente um vídeo que ele fala aí dos pequenos negócios, né? Vamos ver um pouquinho como que funciona essa questão da tributação e a gestão da tributação, o planejamento para os pequenos negócios. Então, o vídeo que veremos a seguir, esse é o endereço, né, que eu vou passar para vocês. Aqui o endereço completo, né, é um site do portal aqui do Sebrae, e ele vai trazer aí para vocês uma situação bem interessante relacionada aos pequenos negócios. Então, vamos conferir o vídeo e eu deixo o endereço aqui para vocês consultarem tanto o site, né, o portal, como também o link depois, se desejarem, na íntegra mais detalhes. A gente sempre ouve que os brasileiros estão entre os povos que mais pagam tributos no mundo. Há uma série de impostos, taxas e contribuições que precisam ser mantidas em dia. É uma responsabilidade que a sua empresa também tem e que não pode ser esquecida. A ferramenta que nós vamos ver agora vai ajudar você a acompanhar bem de perto toda essa movimentação de pagamentos, porque uma administração tributária bem feita desde o início pode fazer toda a diferença no sucesso do seu negócio. A ferramenta é o controle de pagamento de tributos. Ela tem 3 finalidades básicas. Veja o formulário. A primeira é permitir que você registre quais são as taxas e as contribuições e os impostos que devem ser pagos periodicamente pela sua empresa. A segunda é garantir que você não perca de vista o período em que os pagamentos devem ser feitos e os valores que devem ser feitos. E a terceira finalidade é facilitar o acompanhamento desses itens todos ao longo do ano.
Você sabe qual é o peso dos tributos nos gastos mensais da sua empresa? E sabe quanto pagou de tributos em um determinado período nos últimos 6 meses, por exemplo? Mantendo seus registros atualizados, você poderá tomar decisões que levarão o seu negócio por caminhos mais seguros. Atrasos nos pagamentos trazem consequências prejudiciais. Tributos não pagos podem gerar multas elevadas e, em casos extremos, podem ser responsáveis até pela paralisação das atividades da empresa. Com a ferramenta Controle do Pagamento de Tributos, você poderá buscar melhor enquadramento tributário permitido em lei. Terá condições de conseguir descontos por meio de pagamentos antecipados. Poderá programar essas saídas de dinheiro e nunca mais vai perder prazos. Sem a ferramenta, você corre o risco de esquecer algum pagamento e ficar impedido de participar de licitações, por exemplo. Problemas fiscais também impedem a sua empresa de ser considerada apta a fornecer para grandes empresas. Para implementar o controle de pagamento de tributos no seu negócio, sugerimos 3 passos. Na coluna da esquerda, coloque os tributos a serem pagos. Se você é MEI, microempreendedor individual, anote Carnê de Arrecadação. Se for microempreendedor, ME, anote Simples ou DAS. Se tiver um empregado, inclua o FGTS e assim por diante. Nessa coluna, entram os impostos pagos todo mês, as taxas pagas em uma única parcela, como alvarás, por exemplo, e também contribuições, como o pagamento de associações e sindicatos. O segundo passo é registrar a data e o valor de cada pagamento. E, finalmente, o terceiro passo: acompanhar mês a mês se os pagamentos efetivamente foram feitos. Analise o quanto a empresa vem pagando de tributos ao longo do ano e verifique com o seu contador se existe alguma ação que possa ser adotada para reduzir esses valores sem comprometer os resultados do seu negócio. Agora vamos para um exemplo concreto. Vamos acompanhar o controle do pagamento de tributos na empresa da Dona Maria, o salão de beleza Bela. Dona Maria não tinha a menor ideia de quanto pagava em tributos até adotar essa ferramenta. Ao dar início às atividades do salão, Dona Maria abriu registro como MEI. O pagamento do carnê de arrecadação deve ser feito até o dia 20 de cada mês. A microempreendedora marcou os valores a serem pagos todos os meses. Esse valor é sempre igual ao longo do ano. Corresponde a 5% do salário mínimo para o INSS, mais R$ 5,00 de ISS para o município, por causa dos serviços de cabeleireiro e manicure, mais R$ 1,00 de ICMS para o Estado, já que o salão também vende produtos como shampoos, alicates de unha. Os valores do ISS e do ICMS são sempre esses, R$ 5,00 e R$ 1,00. Eles não variam conforme a quantidade de produtos comercializados e serviços prestados. Portanto, o valor total da contribuição do microempreendedor individual só muda quando há reajuste do salário mínimo. Em geral, isso acontece no início do ano. Depois de feito o cálculo, o valor se mantém nos outros meses. Na linha acima, Dona Maria registrou a data em que o pagamento foi efetivamente realizado, sempre levando em conta o limite do dia 20. Voltando à coluna de tributos, ela registrou o IPTU do salão. A cobrança desse imposto municipal chega em fevereiro e Dona Maria decidiu pagar tudo em uma única vez, para conseguir desconto. Outro item foi a renovação do alvará. É uma taxa paga uma única vez ao ano, em janeiro. Com esses registros, Dona Maria definiu exatamente quanto teria que pagar de tributos em cada mês e pôde programar as suas contas. Dona Maria passou todos esses dados para uma planilha eletrônica e ganhou mais um elemento para fazer o controle do pagamento de seus tributos, o gráfico gerado pela ferramenta. O gráfico registra cada item e mostra claramente a evolução dos valores. Assim, o empresário tem condições de saber se o volume de tributos vai se manter, como no caso dos impostos de microempreendedor individual, ou se o volume vai ser diferente conforme o período do ano.
Analisando a linha Outros, que engloba o IPTU, o alvará do salão e outras taxas previstas mais para o final do ano, Dona Maria pôde constatar que o mês mais pesado de tributos seria outubro. A parte de cima do gráfico também assinala isso. Ela aponta o valor total dos tributos mês a mês. Com todas essas informações, nossa microempreendedora individual compreendeu melhor como o negócio dela funciona. Dona Maria se organizou, traçou estratégias para aumentar o faturamento na hora certa e pôde pagar todos os impostos e taxas sem colocar em risco as atividades da empresa. Agora é sua vez. Introduza o controle de pagamento de tributos na sua empresa também. Aperfeiçoe o seu planejamento e a organização do seu negócio. E bom trabalho! Então, pessoal, aqui nós vimos, né, nesse vídeo um exemplo bastante motivador aí para o pequeno empreendedor, o microempreendedor, né, o MEI. Mas temos também aí os grandes negócios, né? Que dizer dos grandes negócios? Vamos ver? Então, aqui, voltando à pergunta, né? Que dizer dos grandes negócios, né? Então, aqui nós temos a grande questão para vocês se debruçarem, né? Qual modelo que vai se adequar para cada porte ou de empresa ou para cada tipo de produto ou serviço? Que impostos serão necessários? Então, fica a dica para vocês se debruçarem nessa questão e, ao mesmo tempo, trazerem elementos, né, do que já falamos na aula de hoje, como aqui, né, anteriormente, os tipos, né, de regimes de tributação, e agreguem ainda tudo isso, né, na busca, nessa pesquisa da melhor escolha do modelo, né, do tipo de tributação para cada negócio, o que temos lá no nosso material complementar. Nosso material, melhor dizendo, né? Nosso material escrito, né? Os e-books. Vocês poderão lá consultar, se debruçar nessas questões e trazer aí a sua visão sobre o planejamento e a gestão de tributos. Sem dúvida alguma, né? Vocês vão construindo esse conhecimento à medida que vocês forem lendo, forem também participando nas atividades. Na atividade 1, vocês já terão lá um artigo, né? Para vocês lerem, tirarem as suas conclusões, responderem algumas perguntas importantes. E depois terão a atividade 2 que reforçarão também alguns desses conhecimentos. Então foi um prazer estarmos juntos aqui na nossa aula inaugural, onde eu trouxe aí algumas questões para vocês se debruçarem. E na nossa próxima aula, então, aguardo vocês, ok? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.